Boa noite a todos, mais um talk show, meu Kieds Melo. Hoje eu tô aqui, esse cara é muito famoso. Obrigado aí, André Massaro. Ele é o Obrigado pela cara, oportunidade, né? imagina. Ele é o cara aí de educação financeira. A gente espera sempre um primeiro minuto aí, a galera entrando e tal. Eu vou até aproveitar o tempo para compartilhar, já temos três pessoas online. Galera, vai se identificando aí, falando quem são vocês, os estados, até para a gente ter uma relação aí de um minuto antes de a gente começar. E aí a gente, deixa eu só compartilhar aí conteúdo. Peraí. Aí estamos compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui para ser rápido. Não, foi para mim do tempo. Legal. Ó, Gustavo Hipólito, esse aí, cara, ele é fiel na audiência. Ele tem um fundo de investimento aí para startup, fundo legal. Social. A gente está torcendo muito aí por ele, porque tá resolvendo muito impacto aí, né, na vida das pessoas. Eu queria falar, assim, eu tenho também o hábito de fazer muitas lives, né? Eu faço Show. muitos hangouts praticamente toda semana, Que né? bom. Sobre temas de finanças. E também é mais ou menos a mesma coisa, tem um pessoal que está lá toda vez. O meu negócio virou a nova novela para aqueles caras lá. Eu não sei o que está acontecendo, né? Acho que, né? Começa a gerar uma fidelidade, né? O público começa a acompanhar. A programação da televisão está muito ruim e os caras vêm para cá, né? Exato. Bom, bateu o primeiro minuto aí, o Davi também entrou online, nosso patrocinador. Bom, primeiramente, vamos lá, agradecer aos patrocinadores, a Magia do Mundo dos Negócios, ao Marcos, que está concedendo esse grande espaço para a gente, a Locus também, esse é o espaço que nós estamos aqui presentes, o Davi, nosso grande patrocinador, e hoje o tema é como mudar a sua relação com o dinheiro. Como é o estágio, assim, como que você pode nos ajudar, André, com esse grande tema, assim? Tá, então primeiro eu gostaria de me apresentar. Pô, por gentileza. Vou me apresentar para quem não me conhece. Então, meu nome é André Massaro, a seu dispor, seu servo, né? Eu sou profissional de finanças há 25 anos, tá? Então, assim, já fui de mercado financeiro, já fui executivo financeiro, consultor, lá, toda essa coisa toda. Nos últimos anos, trabalho especificamente na área de educação financeira. Ótimo. Tá? Então, aquela coisa, sou professor na Bolsa de Valores, né, na B3 Educação. Tenho também a minha atuação independente, alguns livros publicados, aquela coisa toda. Tenho um blog de finanças e sou um dos apresentadores do canal de vídeo da Exame, tá? Do portal Exame, também colunista da Rádio Jovem Pan, sempre falando nessa área assim, de finanças pessoais, investimentos, às vezes um pouco de economia, apesar de eu não ser um economista de formação, né? Mas, assim, a minha atuação nesses últimos anos, ela tem sido muito na área da educação financeira, da orientação para pessoas e mais voltado para finanças pessoais, né? Quer dizer, voltado bastante para indivíduos, para famílias. E até pelo seguinte, porque é claro, é notório a dificuldade das pessoas em se relacionar com o dinheiro. Né? Quer dizer, as pessoas, elas acabam muitas vezes usando o dinheiro contra elas próprias, né? Quer dizer, o dinheiro é um recurso, é um dos recursos que a gente tem, né? Quer dizer, ele representa uma série de coisas. Eu gosto de dizer o seguinte, que dinheiro, você tem várias definições de dinheiro, né? Pega aquelas definições de livro-texto, dinheiro é uma reserva de valor, dinheiro não sei o quê, né? Dinheiro é uma ferramenta de troca. Eu gosto de dizer o seguinte, que dinheiro é acesso. Certo. Tá? Então, assim, quem tem dinheiro tem acesso. Acesso a quê? A tudo, né? A saúde de qualidade, a lazer, a diversão, as coisas da vida, né? Uma boa educação. Exato. Então, tudo, quem tem dinheiro tem acesso. Quer dizer, o dinheiro é uma criação humana, ele não reconhece moral, ele não reconhece mérito. Quer dizer, quem tem acesso. Né? Nem etnia, exato, nada. Né? Exatamente. Então, quem tem acesso às coisas. Então, o dinheiro, em última instância, ele nos traz liberdade. Né? Quer dizer, a liberdade financeira te conduz à liberdade pessoal. Então, quando as pessoas não administram bem o dinheiro, não se relacionam bem com o dinheiro, elas perdem acesso, né, a tudo, e em algum momento perdem liberdade. Né? Claro, faz sentido.
Quais são os dados, né? Porque, assim, a gente vive uma grande crise e o que você pode falar da população brasileira hoje? Você tem dados sobre as porcentagens, quem está bem, quem está mal, enfim? Sim, tem bastante informação. Então, só para contextualizar, né? Quer dizer, tem um pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, né? Você pode ter gente que vai ver esse programa mais para frente, né? Mas neste momento que nós estamos conversando, nós temos, assim, o índice de famílias endividadas no Brasil, ele está ao redor de 60%. Esse é um índice bastante exato. Por incrível que pareça, ele não é tão grande para os padrões mundiais. O problema do Brasil é que nós temos taxas de juros altíssimas, né? Então, uma pessoa endividada no Brasil, ela causa um grande estrago na sua própria vida, né? Porque aqui, uma taxa, por exemplo, de um cheque especial, né? Você vai de R$1.000 a R$1 milhão de dívida em 4 anos e pouco, né, por conta dos juros compostos. Então é meio suicídio financeiro você dever dinheiro no Brasil, por causa das taxas muito altas. Mas a pesquisa mais famosa de endividamento é da Confederação Nacional do Comércio. Nos últimos anos, ela está sempre meio nesse percentual, 60, pequena variação para cima e para baixo. E depois eu até quero fazer um comentário sobre isso, porque já há muitos anos que ela está assim, né? Esses números estão assim. Só que o perfil da economia brasileira mudou. O endividamento é igual, né? Isso nos leva a alguns insights importantes. E o outro dado relevante desse momento é o desemprego. Então, assim, nós estamos nesse momento nos aproximando da barreira psicológica dos 14 milhões de desempregados, né? É alto, muito alto. No Brasil, o desemprego, historicamente, é um dos grandes medos da população. Só que o que acontece? Nós passamos por um período, mais ou menos ali de 2003, por aí, né, que nós tivemos um grande aquecimento da economia, né? Então a gente pode situar mais ou menos esse período ali, talvez assim, o primeiro mandato do governo Lula, né? Que a economia aqueceu bastante, as empresas cresceram, começaram a contratar bastante gente, até o pessoal da área de recursos humanos falava assim, apagão da mão de obra, né, aquela coisa toda. Então, o pessoal mais jovem, quer dizer, aquele pessoal que começou a sua vida profissional nos últimos 10 anos, 12 anos, eles estão aprendendo agora o que é o desemprego. Quer dizer, eles não viveram aquele período, por exemplo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi um período terrível, assim, que as pessoas às vezes levavam mais de ano para se recolocar, e eventualmente não se recolocavam. E agora o desemprego veio com tudo, né? Então, os dois números que mais chamam a atenção é o número do endividamento e o número do desemprego. Mas qual que é a relação entre essas duas coisas? O desemprego é recente. O endividamento ele já vem um pouco mais antigo, né? Ele já tem mais tempo, né? Então, isso mostra o seguinte: hoje, grande parte das pessoas que está devendo dinheiro, elas estão devendo porque elas estão na pior situação que alguém pode estar. Elas perderam a renda. Quando você perde a fonte de renda, cara, não tem milagre. Sim, né? Não tem o que fazer. Eu posso dar todas as dicas para economizar, para investir, para tentar fazer o dinheiro durar mais, mas é aquela coisa assim, você vai quebrar. A questão é se você vai quebrar mais rápido ou mais devagar. Sim, sem renda, né? Renda é energia vital. Então, com quase 14 milhões de desempregados, fora os desalentados, né? Quer dizer, o pessoal estima hoje que entre os desempregados oficiais e aqueles caras que simplesmente desistiram de procurar emprego, né? Já deve estar mais de 20 milhões. Fácil. Deve estar mais de 20 milhões. São pessoas sem renda. Tá? Então, boa parte desses endividados são pessoas que perderam a renda. Só que quando a economia estava bombando, o índice de endividamento é igual. Né? Então, isso mostra assim, que o endividamento ele permanece, o que muda é a causa do endividamento. Hoje, boa parte das pessoas endividadas está endividada porque perdeu a renda. Na época de economia bombando, grande parte das pessoas estavam endividadas porque estavam consumindo de forma completamente insana. Porque foi um incentivo do governo também de, claro, acelerar a economia através do consumo, que é o que todos os países praticamente fazem. Não achei. Os americanos, enfim, isso é válvula até para crescimento de economia.
mas se você não tem uma educação financeira... Aqui a coisa foi feita com um timing meio atrapalhado, quer dizer, porque as pessoas, quer dizer, gerou aquele fenômeno, né, que as pessoas estavam comprando tudo, e até no mundo das finanças pessoais e educação financeira, chamava muito atenção, que a gente sempre comentava assim, olha, pessoal, as pessoas não têm ideia do que elas estão gastando, elas não olham o preço, elas só veem assim, ó, cabe no orçamento mensal. Valor da parcela. Né? Perfeito, perfeito. Isso é horrível. E essa questão também, né? Porque, tá bom, nós estamos em dois extremos, mas tem um pessoal saudável, tem um pessoal ainda que, vamos pensar, você falou em 60%, os 40% também não são todos que estão bem, mas tem ainda uma porcentagem que, cara, quer investir no mercado, que tem novas oportunidades, que às vezes recebeu uma herança, ou que, enfim, tem uma rescisão gorda aí para investir. Como que fica o cenário para essas pessoas? Hoje o cenário está bastante positivo, tá? Porque assim, a taxa de juros brasileira ela ainda é muito alta. Ela caiu bastante em relação àquilo que já foi, mas hoje, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo, talvez a única economia relevante do mundo, que você pode investir dinheiro em um instrumento de baixo risco, tipo títulos do governo, e ganhar dinheiro. Sim. Se você faz isso nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no máximo você consegue proteger seu capital da inflação. Então o Brasil tem oportunidades de investimento no mercado financeiro muito vantajosas. Né? Quer dizer, tem um mercado de capitais que podia ser melhor, mas é bom. Né? Quer dizer, nós temos uma bolsa importante, tem boas empresas. O mercado de renda fixa ele é bom porque a taxa de juros é alta. Então, assim, para a pessoa que tem dinheiro e tem alguma noção do que está fazendo, é muito favorável. Né? O outro lado da moeda é que aquela pessoa, assim, quem se beneficia dos juros altos, né? Quando você tem juros altos para se beneficiar, significa que do outro lado tem pessoas que estão devendo a juros altos também. Perfeito. Então, numa situação como essa, as pessoas precisam fazer uma escolha, que é falar assim, de que lado que você quer estar? Você quer estar do lado que está pagando juros, lembrando que no Brasil uma dívida de R$1.000 no cheque especial vira uma dívida de 1 milhão em 4 anos e pouquinho, ou você quer estar do lado que recebe juros? Né? Sim. E você a gente há pouco comentou também, porque assim, tem ondas também de investimentos. Então, passamos pela onda das paleterias, você mesmo mencionou, você mora em Perdizes, né? E tem muitas barbearias e esse tipo de comércio. Não, exatamente. Como até que você vê contextualizar para quem não é de São Paulo, Perdizes, que é a minha base, é um bairro de classe média de São Paulo, né? E eu percebo, né, historicamente eu percebo que nós estamos numa crise quando eu começo a ver negócios que são modismos, né? Quer dizer, nesse momento o modismo são as hamburguerias e as barbearias. Isso. Então, assim, tem um monte de hamburgueria e tem um monte de barbearia, não tem nem cara barbudo lá para fazer a barba. Não tem mais barbearia do que barbudo. Eu não sou target também, brasileiro. Exatamente. Né? Então fica aquela coisa assim, cadê o público? Né? E vai surgindo. E eu, até pela experiência, aquela coisa de observação, eu olho aquilo, bato o olho e muitas vezes eu penso assim, isso aqui é dinheiro de indenização. Perfeito. Então, hoje, né, de novo ressaltando, nós estamos 14 milhões de desempregados. Quando estava começando o movimento do desemprego, é aquela coisa, inicialmente você vai cortando nos estratos inferiores das organizações. Chega um determinado momento que os cortados são os tomadores de decisões. Então, são gestores, executivos. É gente que sai do emprego e sai com uma grana, né? Sai com uma indenização, aí às vezes na faixa de centenas de milhares de reais, às vezes até de 1 milhão, e não consegue se recolocar, né? Porque quanto mais elevado, quanto maior o seu nível profissional, mais difícil você se recolocar, porque são pessoas caras. Sim. Né? Então, vou empreender, né? Então, é aquela pessoa que ela empreende pelo motivo errado. Quer dizer, ela não é um empreendedor no sentido assim, daquele traço de personalidade, o perfil empreendedor. Muitas vezes a pessoa que ela está querendo comprar um emprego para si mesma. Né? Com certeza, ela quer fazer... Estou com uma grana aqui, preciso fazer alguma coisa. O que está dando dinheiro? Né?
E aí começa a perguntar, e vai perguntar para os outros, o que está dando dinheiro? E todo mundo fala, está dando, sei lá, restaurante por quilo, hamburgueria, paleteria. É incrível como quando você quer uma resposta, as pessoas te dão resposta, né? Aliás, essa é uma das características do mundo moderno, né? Especialistas, né? Assim, ninguém sabe porra nenhuma, mas todo mundo tem opinião sobre tudo. Fala a verdade. Todo mundo tem opinião, né? Saber que é bom ninguém sabe, opinião todo mundo tem. Você pergunta sobre política, sobre economia, sobre futebol, todo mundo vai saber, né? É incrível isso, quer dizer, só eu que não sei das coisas, né? Sim. Então chega um cara desse com dinheiro, começa a perguntar para as pessoas, o que dá dinheiro aí? As pessoas vão e falam, né? É isso, é aquilo, né? Fala, não, ouvi falar, né? E o cara vai e enterra dinheiro naquele negócio. Às vezes você vê pessoas perdendo o patrimônio que levaram uma vida inteira para conquistar. É uma gigantesca destruição de valor, né? E aí é aquilo que a gente já sabe, né? Quer dizer, aumenta aquelas famosas estatísticas dos negócios que morrem nos primeiros anos. O incrível é que é o seguinte, eu também já perdi grandes valores no mercado, mas assim, o que eu aprendi com isso é a questão puramente de planejamento. Você não pode gastar mais do que você ganha e, além do mais, você fez um patrimônio de uma vida inteira. Você se planejou para isso. Você estudou mais, você fez horas extras, você frequentou seminários, você fez contatos para chegar onde você chegou. Quer dizer, você tem uma mega estratégia para atingir o seu alto patamar ali de segurança, porque é uma segurança, sim, um valor de 300 mil reais, 500, 1 milhão de reais, é uma segurança, e aí você, de repente, num momento de emoção, de desespero, você larga tudo na mão de alguém no empreendimento e sai contratando arquiteto, sai contratando todo mundo para fazer aquela marca e derrete o teu dinheiro em 6 meses. Exatamente. Até porque as pessoas elas acabam esquecendo de algumas coisas importantes. Primeiro, custos. Manter custos baixos. Né? Quer dizer, então, não adianta, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vê, e isso acontece muito com gente que vem, principalmente de nível executivo, que é aquela pessoa que cresceu dentro de uma grande organização, mas cresceu cercada por uma bolha de plástico. Então, aquela coisa do sujeito que ele sempre teve tudo, ele teve pessoas que atendiam ele, tinha secretário, motorista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Sobrenome corporativo, você tem um cartão de visita com um sobrenome corporativo, que todo mundo abre a porta para você. Opa! Quando você perde aquilo, né? Você descobre que ninguém mais abre a porta para você. Você não tem mais amigos, né? Exato. Quer dizer, a pessoa ela acha que ela vai continuar sendo recebida. Aí ela descobre que ela não era importante. Importante era o cargo e o que ela podia proporcionar. Então a pessoa muitas vezes ela entra nessa, né, e fala assim, já vou comprar um escritório enorme, né, uma sala do tamanho do campo de futebol, vou botar uma geladeira, uma máquina Nespresso, não sei o quê, vou contratar 3 secretários, vou comprar uma Mercedes. Então, primeiro entra nessa, então faz isso, né? Quer dizer, vou contratar tudo melhor, arquiteto, tal. Não que essas coisas sejam desimportantes. É importante, a aparência é importante, tá? Mas também é importante levar em conta o seguinte, que empreender é alto risco. É um risco maior do que investir no mercado financeiro, por isso que o retorno também é maior, né? Quer dizer, quando você vai empreender, você pode multiplicar seu capital muitas vezes, que é uma coisa que dificilmente acontece quando você vai para o mercado financeiro. Só que o risco é muito maior. E quando você tem um risco muito grande, você precisa ter estratégias para preservar seu patrimônio. Então, você pegou aquela grana que você recebeu, você não pode colocar toda aquela grana. Porque às vezes você vai fazer assim, olha, vamos fazer um estudo. Quanto tempo um negócio leva para parar em pé, para chegar no ponto de equilíbrio e começar a gerar receita? Então, você vai lá, pesquisa, não sei o que, chega à conclusão assim, 2 anos. Cara, 2 anos é uma média. Tá? Então, assim, significa que tem um cara que dá sorte, consegue ganhar dinheiro no dia seguinte, tem outro cara que leva 5 anos. Sim. Então, faça suas contas considerando que você vai levar 5 anos. Não esqueça que você tem que viver nesse caminho. Você tem que guardar grana para você. Né? Quer dizer, pense, parte do princípio de que as coisas vão dar errado. Até porque se acontecer alguma coisa diferente, vai ser uma surpresa boa. Então, lembrando, por exemplo, o grande ícone pop brasileiro e filósofo contemporâneo
Capitão Nascimento, no filme Tropa de Elite 2, que ele fala assim: eu caí, mas eu caí para cima. Muito então bom. A pessoa precisa se colocar numa situação que, se ela cair, ela cai para cima. Quer dizer, faça o plano considerando que o cenário mais catastrófico possível. Porque se você acertar, né, você se preparou para aquilo e você preserva o capital. Agora, se você erra para o seu benefício. Então, assim, eu fiz o meu plano achando que o meu negócio ia dar dinheiro em 5 anos e deu negócio em 1 mês. Né? O que a pessoa vai dizer? Não, eu tô puto, porque eu planejei 5 anos e estou ganhando dinheiro em 1 mês. Né? Então, assim, planeja o cenário ruim, se prepara para o cenário ruim, porque isso vai te forçar a adotar uma postura defensiva, né? E se o seu plano der errado, você cai para cima. Perfeito. Quer dizer, não entra nessa história de fé, de confiança, essa coisa, não, tem que acreditar o cacete. Né? Quer dizer, o cemitério tá cheio de gente ali que acreditava que ia se dar bem. Com certeza. O mundo dos negócios, né? Quer dizer, o mundo, todas a grande maioria das empresas que quebram nos primeiros anos, elas são empresas que foram feitas por pessoas que acreditavam naquilo que estavam fazendo. Né? Então, vou tomar cuidado com isso. Um cara muito realista aqui hoje, sim, está sendo incrível. O Léo Lemos está presente, foi um cara que é um cliente nosso aí. Prestígio ter você aí online. Marcos e Roberto também são grandes amigos. E assim, a gente está num cenário catastrófico, porque é de política e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O Trump foi eleito pelos Estados Unidos, ninguém acreditava num cenário desse, e está revolucionando o mundo. Não vou nem falar de forma positiva ou negativa, mas está tendo muita mudança, tá aí, cabe a opinião de cada um. Mas como que você vê isso, né? Porque, cara, vai ser agora, a gente... como que você vê isso? Assim? Sim, então, né, para aqueles que nos assistirem gravado no futuro, né, é importante lembrar o seguinte: nós estamos a um pouco mais de 1 mês do primeiro turno das eleições. Né? Falta um pouco mais de 1 mês. Daquelas eleições que tudo indica vão ser uma das eleições mais tensas, mais polarizadas da história do Brasil. Com a ajuda de fake news também, né? Que vai dar aquele sabor. Exatamente. Né? Quer dizer, vai ser um caos. Então, assim, preparem-se para muito terrorismo, para muito boato, muita gente dizendo, saiu uma notícia que o governo vai confiscar a poupança. Vai ter todo dia. Vai ter tudo. E os candidatos, né, os candidatos que são favoritos, ao menos nesse momento, eles são, infelizmente, candidatos cuja postura econômica é uma grande incógnita. Né? Então, assim, tem candidatos que estão aí fazendo até um discurso mais pró-mercado, mas que ao longo da carreira política não se comportaram de forma pró-mercado. Né? Então é um grande mistério o que vai acontecer. Né? É um grande mistério qual que vai ser o resultado após as eleições. Se nós vamos ter um presidente que vai para um caminho mais populista, para um caminho mais ressentido contra o mundo dos negócios, ou se nós vamos ter um presidente pró-mercado que eventualmente vai impulsionar a economia brasileira. Porque uma coisa é fato: o Brasil é um país de alto potencial, é um país que tem uma economia que está muito reprimida, né? Quer dizer, tem uma capacidade muito reprimida de consumo, de produção, etc. Quer dizer, se fizer as coisas certas, esse negócio anda. Né? O problema é que eu tenho 45 anos, eu estou há 45 anos ouvindo essa história e esse negócio não anda. Né? Então vamos ver se você tem filhos. Não. Né? Mas seria uma esperança. Não, quem sabe, né? Mas né? Meus genes provavelmente não vão presenciar isso acontecer. Mas assim, a gente sempre fica na expectativa de que venha alguma coisa positiva, só que o ponto é assim: tanto para o empreendedor, quanto para o investidor, ou quanto para a pessoa que simplesmente está tentando gerir as suas finanças, é importante ter em mente o seguinte: nós temos uma capacidade de influência muito pequena sobre esse cenário político e econômico, pequena beirando o inexistente. Claro. Quer dizer, a gente vai lá, a gente vota, mas tem muito pouca coisa concreta que a gente pode fazer. Tá? Na verdade, assim, a gente tem que sobreviver. Então, aí que entra a importância da gente preparar
as nossas finanças, preparar o nosso negócio, preparar a nossa carreira, né, o nosso desenvolvimento profissional, a nossa empregabilidade, para que a gente consiga sobreviver em cenários ruins. De novo, a história do cair para cima. Se tudo der certo, vai ser uma maravilha. Mas agora, se tudo der errado, pelo menos a gente não vai ser fulminado, né? O André tem grande admiração no mercado, aí, professor de Bovespa, enfim, como ele me citou, colunista da Exame, Jovem Pan, etc. Porque, assim, ele vai um pouco contra o economista tradicional, que traça cenários e que fala de aumento ou queda de dólar. E para o André, o importante é a realidade, o que você tem de recurso, como você tem melhor aproveitado eles e como, de fato, isso tem se movimentado. Então, assim, o que ele acabou de falar, ao meu ver, você aí, ele que está na nossa audiência, cara, se preocupa em estudar mais, em aumentar sua empregabilidade, fazer contatos e principalmente assim, cara, o seu ativo é o seu intelectual. O que você está fazendo em virtude disso? Antes mesmo de você sair investindo em bolsa de valores, analisando cenários, acordando 9 horas da manhã, antes das 9, porque é 9 horas que abre a bolsa, o pessoal perdendo 4 mil reais por dia, 10, né? Entendeu? Então, assim, pensa no que você está fazendo. Antes de sair gastando, cara, pensa no intelecto primeiro. Vocês, homens, mulheres, enfim. Porque, fora isso, eu não vejo outra sustentabilidade, né? A gente está num cenário caótico, fake news, influência diversa, e você está fazendo o quê? Seguindo uma onda? Seguindo uma tendência que é falsa, que não tem certeza nenhuma. Então, eu não sei de fato, assim, ao meu ver, o melhor posicionamento é intelectual, é investir no teu estudo. Fora isso... Não, isso aí é meio pacífico, né? Porque é aquela coisa assim, a gente parte do princípio, dinheiro você pode perder, né? Seu negócio pode quebrar, um monte de coisa pode acontecer. Agora, aquilo que está dentro da sua cabeça só sai com lobotomia, né? Então, assim, aquilo vira ativo mesmo, vira coisa que vira grana. Quer dizer, conhecimento vira grana. Grana não necessariamente vira conhecimento, mas conhecimento vira grana, né? Então, não há muita dúvida de que esse tipo de investimento é um dos melhores investimentos que a pessoa pode fazer. E até aquela coisa assim, é o conceito de empregabilidade. Sim. Né? Quer dizer, o que é empregabilidade? É você se colocar numa posição em que você fique competitivo, né, em que você não se torne obsoleto. Perfeito. Tá? E principalmente assim, quem está fazendo uma carreira corporativa, para quem tem um emprego, isso vale também para empreendedores. Tá? Muito cuidado, porque a gente vive numa economia hoje dinâmica, nós estamos vivendo numa economia exponencial, né? E você tem uma grande chance de falhar, de fracassar, se você apostar na continuidade das coisas. As coisas hoje são descontínuas, né? Então a gente não pode mais adotar aquela postura, que era uma postura comum antigamente, de você agir como se o mundo tivesse congelado no momento que você sai da faculdade, né? Quer dizer, o mundo parou, quer dizer, agora eu sei tudo que eu tenho que saber, daqui para frente não tem problema, agora eu vou só colher os frutos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa postura, porque como se não bastasse toda essa instabilidade que a gente falou, política, econômica, etc., tem o fato de que estruturalmente a economia está mudando. Nós estamos entrando na era exponencial, né? Sim, sim. A Fernanda Spier fez uma pergunta. Como guardar de forma correta o dinheiro ou aprender a não gastar? Assim, qual é a dica que você passa para a nossa audiência? Então, vamos lá. A primeira coisa, né? Para investir, a gente tem que poupar. Quer dizer, guardar dinheiro. A gente tem que desenvolver a capacidade de ganhar dinheiro, de guardar dinheiro. Se você pegar aí praticamente 10 em 10 livrinhos de finanças pessoais, eles vão dizer que a gente deve guardar uma parcela da nossa renda mensal. Perfeito. Usualmente em torno de 10%. 10%, galera. A minha opinião pessoal é que 10% não é o suficiente. Poderia ser um pouco mais, né? Então, talvez alguma coisa no intervalo de 10% a 20%, porque isso aceleraria a constituição do patrimônio. Muito acima disso, quer dizer, às vezes uma pessoa, vamos dizer assim, 10% é bom,
20% é melhor, 30% é melhor ainda. Agora, se você estiver guardando mais do que 30% da sua renda, de duas uma, ou você está ganhando muita grana, né? Ou você não está vivendo. Tá? Porque aí também, assim, o mundo das finanças pessoais, o mundo da educação financeira, não tem como objetivo fazer com que vocês virem pessoas mesquinhas. Tirar os pequenos prazeres também. Não, os prazeres são importantes. Faz parte. Né? A vida é os prazeres. A gente não vive pelo necessário, a gente vive pelo supérfluo. Então, assim, se você estiver sacrificando sua qualidade de vida no longo prazo, quer dizer, você está adotando um estilo de vida ascético, um estilo de vida espartano, isso não é legal, tá? Porque você está tirando qualidade de vida quando o objetivo é você adicionar qualidade de vida. Perfeito. Mas é importante que você tenha um percentual da sua renda que você guarde para combater um fenômeno no mundo das finanças pessoais, que é a chamada inflação do estilo de vida. Então, a inflação do estilo de vida é aquilo que acontece quando a pessoa começa a aumentar a renda e ela aumenta também o seu nível de consumo. E muitas vezes ela aumenta o nível de consumo proporcionalmente mais do que a renda. Então, o que acontece? A pessoa ela vai ganhando mais, mas ela nunca tem dinheiro. Né? Às vezes ela vai ganhando mais, ela tem dívida, pelo contrário. Que está tudo financiado, né? Então... Não, e vai gastando. Quer dizer, eu ganhei um aumento, então agora eu começo a adquirir hábitos sofisticados, né? Então agora eu vou começar a consumir coisas caras, etc., né? Então a pessoa nunca tem dinheiro, ela nunca consegue formar um patrimônio por conta disso. Então você estabelecer como uma regra um percentual, ela vai ajudar a combater essa coisa da inflação do estilo de vida, porque por ser um percentual e não um valor fixo, à medida que você for tendo aumentos de renda, você também vai ter o aumento daquilo que você vai guardar, né? Então, a recomendação é, desde cedo, começou a trabalhar, estabeleça uma regra. Guardar X% da renda. No mínimo, 10%. Tá? Idealmente, algo ao redor de 20%. Mais que isso, de novo, você está com muita grana ou você não está vivendo, que também não é legal. Com certeza. Né? E a questão também de ser um pouco resiliente, né? Porque, assim, como que é esse equilíbrio, né? Porque, poxa, às vezes você está começando a faculdade, aí você termina, acabou de pagar, aí você tem o dinheiro para o carro, aí não compra o carro porque vai investir no MBA, ou não compra o carro porque vai empreender. A resiliência faz parte também Com relação à resiliência, a gente pode dizer o seguinte: quais são as ferramentas de resiliência importantes dentro de um contexto de finanças pessoais? Uma coisa que a gente já comentou no começo da nossa conversa: renda é a energia vital. Sem renda, não tem. Renda é como pressão arterial. Quer dizer, se você não tem pressão arterial, é porque você está morto. Né? Então, às vezes a gente fala aquelas coisas assim, tem que economizar, não sei o quê. Nada disso vai surtir efeito se a pessoa não tiver renda. Ela tem que ter entrada de dinheiro. Né? Então, assim, uma das formas da gente assegurar que a gente vai ter renda ao longo da vida é a tal da empregabilidade. E a empregabilidade, ela vale não só para quem tem um emprego. O empreendedor também pode ter algo equivalente à empregabilidade, assumindo que o empreendedor ele pode não ter um chefe, mas ele tem cliente que acaba funcionando como chefe. Certo. Né? Quer dizer, empregabilidade é aquilo que faz você não ser obsoleto, que faz com que você, seu conhecimento, seu produto, aquilo que você tem a oferecer, seja demandado. Então, buscar, quer dizer, não ficar obsoleto, quer dizer, estar atualizado das coisas, estar competitivo de tal forma que você sempre tem a oportunidade de gerar renda. Então, investir na tal da empregabilidade, que, de novo, não vale só para quem tem emprego. E a outra ferramenta de resiliência é aquilo que no mundo das finanças a gente costuma chamar de reserva de emergência ou colchão de liquidez. Então, a pessoa, ela precisa, isso é uma coisa necessária, né? Quer dizer, a pessoa precisa rapidamente tentar formar isso. Precisa criar uma reserva financeira. Isso, naturalmente, é difícil quando a pessoa está em início de carreira. Quando a pessoa está em início de carreira, ela tem que priorizar a geração de renda. Né? Então, fala assim, vou investir, vou botar dinheiro. Se der, investe. Mas a prioridade é investir em coisas que vão virar grana. Então, educação, relacionamento, conhecimento, habilidades. Esse é o investimento primordial. Mas assumindo que a pessoa está com uma renda mais ou menos,
precisa rapidamente fazer a tal da reserva de emergência. A reserva de emergência é uma reserva financeira investida em alguma coisa de alta liquidez, ou seja, não é uma reserva para você ganhar grana em cima dela, né? Por isso que é emergência, ela, no máximo, você vai conseguir ali se defender da inflação, e que idealmente deve corresponder a pelo menos um ano do seu gasto. Quer dizer, uma reserva que te permita viver por um ano ou mais. Por que um ano? Porque a gente presume que um ano, para a maioria das pessoas, é um tempo razoável para estabelecer uma nova fonte de renda, caso perca a fonte de renda atual. Aí a gente volta um pouco à história das pessoas que começaram a carreira recentemente. Quem pegou esse período superaquecido da economia brasileira, você fala assim, pô, um ano é muita grana, né? Não preciso ter reserva para um ano. Se você pegar um cara um pouco mais velho, que viveu no final dos anos 80, começo dos anos 90, talvez ele vai dizer assim, um ano é pouco, hein? Claro. Naquela época, uma pessoa em cargo gerencial levava tranquilamente mais de um ano para se colocar, né? Então, a pessoa que tem uma reserva de emergência, ela consegue reestabelecer a fonte de renda dela com mais serenidade. Porque o problema hoje é assim, a grande parte das pessoas, elas perdem a fonte de renda e elas não têm grana, né? Elas vão sair com indenização trabalhista, mas já está comprometido, está pendurado no crédito consignado, está devendo para todo mundo. A pessoa sai com uma mão na frente e outra atrás. E ela precisa de dinheiro. E quando você está nessa situação que você precisa desesperadamente de dinheiro, o que acontece? As pessoas acabam tendo que se submeter a coisas degradantes. A coisas que elas jamais fariam, mas tem que fazer por causa de dinheiro, né? Então, assim, não subestime a importância de ter uma reserva que te dê um fôlego financeiro para você poder, de forma organizada, na eventualidade de uma perda de renda, reestabelecer sua renda. Então, as duas ferramentas de resiliência financeira, a empregabilidade. Quando a gente fala em empregabilidade, a gente bota tudo aquilo que você falou, conhecimento, relacionamento, networking, tudo isso vira dinheiro, e a reserva financeira que te permita viver por um prazo relativamente longo, idealmente um ano ou mais, na eventualidade de você perder totalmente sua renda. Que maravilhoso. Se você... É fácil? Não é. Não. Mas não nada é fácil. Né? Se fosse, seria sopa de letrinhas aí, todo mundo teria essa condição. E assim, o que você pode sugerir para alguém que queira... Se você pode falar em algum tipo de fundo de investimento, você pode citar isso ou não? Sim, eu posso fazer comentários. De algum... Eu, em particular, eu não sou um grande fã de fundos de investimento. Tá. Né? Até pelo meu papel como educador financeiro, orientando e educando investidores, eu acabo tendo uma visão de que a pessoa ela tem capacidade de montar para si e criar para si uma carteira de investimentos totalmente personalizada. Quer dizer, a maioria dos investimentos hoje no Brasil são acessíveis. Então, por exemplo, você vai para um Tesouro Direto, o investimento mínimo é R$30. Ok, né? R$30, super. Na Bolsa, por exemplo, tudo bem. Às vezes você tem coisas na Bolsa de Valores que não são tão acessíveis, mas assim, a ideia de que você precisa ser um milionário para investir é falsa, né? Então, as pessoas, elas têm acesso a investimentos de forma que elas conseguem montar carteiras para si, né, bem diversificadas, totalmente personalizadas e com baixos custos. E quando você vai para um fundo de investimento, na verdade você tem custos, você está pagando ali uma taxa de administração. Não que fundos de investimento são ruins, tá? Mas é que eu, em particular, quer dizer, na minha visão, eu acabo tendo uma preferência para que a pessoa faça de forma autônoma a sua carteira de investimentos, né? Sim. Mas é possível ir para fundos de investimento. Quando você vai para fundos de investimento, você tem aí as formas peculiares de você selecionar fundos de investimento. Quer dizer, então, você procura saber sobre o gestor, você procura saber sobre o perfil de risco daquele fundo, se ele é adequado para o seu perfil pessoal, e a forma, que não é a ideal, mas é a
no fim é o que acaba valendo, né, para quando a gente vai avaliar um fundo de investimento, é você olhar para trás, né? Olha o passado. Todos os fundos de investimento têm aqueles dizeres nos materiais publicitários falando assim, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Mas ainda assim, a única referência que a gente consegue ter olhando para trás, né? Então você olha, por exemplo, se foi consistente ao longo do tempo, né? E aí aquilo dá uma maior segurança de que vai continuar sendo consistente. É uma garantia de jeito nenhum. No mercado financeiro, como no mundo dos negócios, não há garantia de nada. Quer dizer, se alguém em algum momento garantir alguma coisa para você, a única coisa que eu posso garantir para vocês é assim, que não dá para garantir nada, né? Quer dizer, qualquer pessoa que oferecer para vocês uma oportunidade de investimento, de negócio, garantindo alguma coisa, pega o telefone, liga para a polícia e manda prender. Tá? É estelionato isso aí, né? Sim, foi bom. A Leonardo também comentou aí que a reserva de segurança é super bem mencionada por você. E também a Fernanda agradeceu as dicas aí de como poupar dinheiro. O Davi pergunta, investimentos fora do país, é interessante? Pode ser, tá? O problema de investir fora do país é que o Brasil tem taxas de juros altíssimas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Sim. Tá? Então, por exemplo, fazer investimentos em coisas mais seguras, assim, de renda fixa, tipo o público, ganhando uma boa remuneração, só aqui, tá? Não tem nenhum outro lugar. Agora, quem vai para o mercado de renda variável, ações, né, quer dizer, começa a buscar um pouco mais de risco, aí, obviamente, o mundo se abre para você. Porque o Brasil é uma economia, apesar de tudo, pequena, né, perto do seu potencial, tá? Quer dizer, se você for ver com tudo que você tem nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, a diversidade de empresas, por exemplo, você tem empresas para comprar ações de setores que no Brasil nem existe, né? Então, faz sentido você ir para fora. Eu costumo dizer o seguinte, que investir fora do Brasil tem algumas complicações, Tá. que são complicações assim de entendimento. Quer dizer, é um mercado que você tem que entender, né? Se o mercado brasileiro já é meio difícil para as pessoas entenderem, imagina fora, né? Tem que, por mais, assim, muitas instituições financeiras estrangeiras têm atendimento em português, né, para quem é brasileiro, mas ainda assim, se você não tiver um conhecimento de inglês, vai ficar meio limitado, né? Você acaba ficando muito na mão das pessoas. Então tem a questão da comunicação, tem a questão do entendimento. A operacionalização pode não ser tão tranquila, né? Porque você tem que mandar grana, não sei o quê, tem uma série de requerimentos que você tem que fazer junto à Receita Federal, né? Não, é perfeitamente legal você investir fora do Brasil. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas tem algumas coisinhas operacionais que são meio chatinhas e que acabam não sendo muito compensadoras para quem tem pouco dinheiro. Até porque o retorno que você vai ter lá fora não vai ser grande o suficiente para compensar esse trabalho que tem. Mas eu vejo, por exemplo, uma pessoa que é de alta renda, uma pessoa que tem um patrimônio grande, eu vejo investir fora do Brasil até como uma necessidade por causa da diversificação. Porque você começa a ter investimentos em outras moedas, em outras jurisdições, então vira até uma segurança. Então, para pessoas que têm um patrimônio um pouco maior, eu acho muito interessante. Para pessoas que têm um patrimônio pequeno, tipo a gente estava falando, pessoa que tem reserva de emergência. Cara, reserva de emergência é o dinheiro que tem que estar disponível para você hoje. Sim. Deu uma dor de barriga, precisa de dinheiro hoje. Tá? Saca agora. Não pode ser um negócio, puta, tá lá fora, não sei o quê, vai demorar. Não pode. Fora as taxas de transferência, exato, um aborto. Né? Então, assim, para pessoas de patrimônio pequeno, o que é pessoa de patrimônio pequeno? Vamos contextualizar, vai. Até aí algumas centenas de milhares de reais, lamento informar, tá? Mas isso é um patrimônio pequeno. Né? Sim. Tá? A pessoa que já começa a entrar na faixa dos 7 dígitos, né, de milhão para cima, falando em patrimônio líquido, investível, não imóveis, já começa a ser um patrimônio interessante de você pensar em internacionalizar. Né? Perfeito. Boa sacada, pessoal. Então, eu acho que a maioria da nossa população ainda tem que galgar muito, aprender muito do mercado interno e saber investir para depois partir para o investimento no exterior. Né? Sim, não, alguns podem querer pular etapa,
Porque tem gente, por exemplo, que gosta de finanças, que gosta de aprender, que quer fuçar, né? Quer dizer, a pessoa tem afinidade, tem atração pelo assunto. Agora, para o investidor comum, né? Aquela pessoa assim, olha, eu não gosto desse negócio, eu só quero proteger meu dinheiro, colocar num lugar seguro. Às vezes fazer um movimento desse vai gerar mais angústia para a pessoa. Eu pensei justamente nesse público, porque, claro, quem, cara, fala inglês, já fez intercâmbio, tem noções e, com certeza, vai para a Nasdaq direto e não tá nem aí, vai ter essa experiência, até para falar, pô, eu vivenciei, eu sei como é, perdi, ganhei, etc e tal, sim, que é válido também, né? A experiência também é aprendizagem, independente. É claro que ninguém quer perder, ninguém investe para perder dinheiro, mas também é um grande ciclo de aprendizado aí para a tua vida. O Marcos Françoso. Tenho 46 anos, consegui gerar um certo patrimônio e tenho já uma reserva de segurança. Meu mercado sofreu fortemente com a recessão, variação cambial, etc. Ele trabalhava com agência de viagens. Preciso dar um passo importante e me reinventar. Você recomendaria mexer nessa reserva de segurança para investir? E até quantos % dessa reserva eu posso comprometer? Porque meu patrimônio está imobilizado e liquidez só a minha reserva mesmo. Como que a gente pode ajudar esse grande amigo aí, o Marcos Françoso? Não, eu diria o seguinte, é sempre complicado você usar a reserva de emergência para fazer investimento, porque no momento que você investe na reserva de emergência, você perdeu sua reserva de emergência. Aí se der uma emergência, você não vai ter grana, né? Então, por exemplo, uma pessoa nessa situação que está num processo de tentar se reinventar, né? É sempre importante lembrar o seguinte, nós temos, vamos dizer assim, nós temos 2 tipos de negócio. Nós temos negócios que são de capital intensivo e capital não intensivo. Ou melhor, a gente pode colocar assim, nós temos negócios que consomem muito capital físico, grana, instalação, loja, espaço, estrutura, fábrica, essas coisas todas. E nós temos negócios que são negócios de informação e que basicamente consomem tempo, né? Então, e nós temos também pessoas que têm grana em excesso e pessoas que têm tempo em excesso. Então, assim, as pessoas, elas precisam fazer um inventário dos seus próprios recursos para que elas otimizem esses recursos. Quer dizer, o que você tem? Você tem grana em excesso ou você tem tempo em excesso? Sim. Então, uma pessoa que tem uma reserva de emergência, mas está com patrimônio imobilizado, ela não tem grana em excesso, claramente, porque a grana que ela tem é uma grana para emergência. Quer dizer, deu uma dor de barriga, caiu o telhado de casa, tomou um processo, deu um negócio qualquer que o plano de saúde não cobriu, esse dinheiro vai ter que sair daí, né? Então, se for para fazer esse tipo de movimentação, procurar um negócio que seja de capital não intensivo, ou seja, aquela atividade que não seja muito consumidora de grana, que consome mais tempo do que dinheiro, sim. E tentar fazer a reinvenção para esse lado. É o que eu faria. Eu acho sempre temerário mexer na reserva de emergência para alguma coisa que não seja uma emergência. Perfeito. Então, essa foi uma grande ajuda aí, amigo Marcos. Tenho certeza que foi de grande valia aí. Depois você comenta com a gente. Espero que faça sentido para ele, né? Faz. Uhum. É um grande amigo, eu tenho certeza que ele ficou à vontade de expor a situação dele e receber um conselho aí ao vivo. Uhum. E assim, vamos pensar em linhas gerais, né? A gente falou sobre diferentes perfis de investidores e perfis dos brasileiros, falamos em situações extremas, desemprego, relacionado também a altos juros e tudo mais, isso é uma bola de neve, mas como uma dica assim, chave assim, para a gente encerrar, o que você poderia falar para o nosso público? Assim, Day One, a partir de amanhã, tomar isso de decisão, que isso pode começar a te ajudar. Hein? Então, sei lá, acorda cedo, faça algo. O que você pode deixar de dica para o nosso público? Não, eu diria assim, a primeira coisa, né, quer dizer, dentro do universo das finanças pessoais, o assunto mais importante, que diz respeito a todos, é consumo. Então, assim, olha primeiro para o consumo, né? Quando a gente precisa colocar as nossas finanças em ordem, o primeiro lugar que a gente vai olhar é para as despesas. Tá? Para a gente ter grana é uma questão puramente matemática. Quer dizer, a grana entra, a grana sai. Né? Se sai mais do que entra, falta. Né? Exato. Se você gasta menos do que entra, vai sobrar. É simples assim. Né?
Então, para a gente ter grana, de duas uma, ou a gente tem que gastar menos, ou a gente tem que ganhar mais, ou a gente tem que fazer as duas coisas simultaneamente. Só que no curto prazo, ninguém consegue ganhar mais porque quer. Tá? Ninguém fala assim, a partir de amanhã eu vou ganhar mais. Não funciona desse jeito. A gente pode fazer várias coisas para ganhar mais. A gente pode adquirir conhecimentos, habilidades, a gente pode desenvolver relacionamentos, fazer negócios novos. Quer dizer, tudo tende a se pagar. Quer dizer, se você faz essas coisas, se você vai adquirir novas habilidades, você vai ter promoções no seu emprego, se você tiver um emprego, você vai conseguir se destacar em relação aos seus concorrentes, se você for um empreendedor, o dinheiro vai vir, é inevitável. Só que ele nunca vai vir na hora que você quer. Né? Ele tem um time, as coisas têm um timing próprio. Nós não temos controle sobre o dinheiro que a gente ganha, mas nós temos controle sobre o dinheiro que a gente gasta. Então, assim, quem precisa botar a ordem na casa no curto prazo, olha para o consumo. O ganhar mais, é importante ganhar mais, mas a gente não pode contar com isso para botar a ordem na casa no curto prazo. Isso é um negócio assim que é meio de longo prazo. Então, olha o consumo, quer dizer, a maioria das pessoas ainda tem um consumo muito bagunçado, quer dizer, gasta demais com coisas que não têm nenhuma importância, não tem controle daquilo que estão fazendo, quer dizer, não fazem controle financeiro, então comecem por aí. Perfeito. Bom, eu também tenho como conclusão isso. Eu tenho 30 anos, nunca comprei carro, nunca tive necessidade. E assim, eu não penso nos próximos 2 anos. Eu não tenho filho, sou solteiro, porque eu teria um carro, ainda mais em São Paulo. A gente está em plena Avenida Paulista, eu moro, cara, 15 minutos daqui, 20 minutos. Porque carro, por exemplo, é um típico bem de consumo, que é um sugador de dinheiro. Sim. Né? Quer dizer, um bem, eu não vou aqui ficar fazendo... Eu, por exemplo, eu tenho um carro e apesar de às vezes eu fazer discurso anti-carro, eu reconheço que eu tenho grande dificuldade em não ter um carro. Né? Eu gostaria de me livrar, mas eu não consigo. Né? Então é muito fácil a gente falar assim, carro é jogar dinheiro fora, não sei o quê, mas a gente mesmo não tem necessidade disso. Né? Mas assim, eu reconheço pelo menos que o carro ele é um sugador de dinheiro. E hoje, né, quer dizer, as novas gerações, você é a nova geração, né, pelo menos você está comigo aqui, tiozinho aqui. Imagina, né? pô. O pessoal da minha geração via o carro como, né, a coisa, né, o símbolo da vitória pessoal. Nossa, ele é um puta carro. O pessoal mais jovem, eu diria que talvez até felizmente, não tem mais dado tanta importância para isso. Esse tipo porque o carro é um negócio complicado, quer dizer, ele é um grande gerador de despesa, ele é uma coisa que deprecia, quer dizer, não tem como um carro ganhar valor, ele só perde valor, né? E é um bem de valor muito alto, as pessoas fazem um grande comprometimento. Eu já vi pessoas, por exemplo, deixando de pagar a faculdade, que é coisa que gera dinheiro lá na frente, para pagar a prestação de carro. Né? Isso não faz o menor sentido. Tá? Nossa, foi perfeito, assim, muito inteligente da sua parte, pô, quero te agradecer, porque assim, pensa nesse raciocínio, onde você vai aplicar o seu dinheiro? Você não pode aplicar o seu dinheiro em um bem que não vai te trazer renda. Carro não vai te trazer renda. Porque eu preciso impressionar o meu chefe. Porque eu preciso impressionar a garota. Porque, cara, não inventa o porquê. Se você não pode comprar um carro, não compre. Se você acha que o investimento do carro pode ser para um MBA, que foi a decisão que eu tomei, foi a melhor decisão, com isso depois eu passei a dar aula e ganhar dinheiro com esse investimento que eu fiz no MBA. Sim. Então, assim... Eu gosto de dizer, às vezes, para as pessoas assim, você quer impressionar as pessoas? O que realmente impressiona as pessoas são coisas que o dinheiro não compra. Ótimo. Né? Então, aquela coisa assim, carro, o dinheiro, um cara analfabeto sem dente, se ele arrumar dinheiro, ele vai comprar um carro melhor. Tem acesso. Né? Agora, tem coisas que o dinheiro não compra. Tá? Então, por exemplo, às vezes você ter conhecimento, gentileza, caráter. Né? Quer dizer, essas coisas o dinheiro não... E isso impressiona. Impressiona. Né? E, de novo, essas coisas trazem dinheiro. Sim. Trazem dinheiro. Às vezes as pessoas negligenciam isso, mas traz grana. Né? Quer dizer, as pessoas pagam por conhecimento, pagam por relacionamento, pagam por confiança, e isso não vai na loja e compra. Né? Então, assim, você quer impressionar, a melhor forma de impressionar alguém é tendo coisas que o dinheiro não compra. Porque o que o dinheiro compra, qualquer um tem. Quer dizer, se você é um idiota e você tiver uma Ferrari, você vai ser um idiota dentro de uma Ferrari. Ponto. Nada além disso. Né? Você não vai mudar, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Tá? Nossa, foi 100%.
Assim, antes de eu fazer essa homenagem, nesse momento, o William Bonner, a gente concorre com ele na audiência, ele está com, acho que o Ciro Gomes, aí, né? possivelmente. Só que aqui a gente faz diferente, normalmente ele fala assim, puxa, ó, eu quero... Ele fala, boa noite, público, aqui a gente bate palma para os nossos convidados aqui, para a plateia. E assim, André, por gentileza... Posso fazer meu jabá? Faz o seu jabá, deixa o seu contato, manda um abraço para a audiência, faz o que você quiser. Então, meu nome, André Massaro, seu servo, muito prazer, estou à sua disposição. Eu sou o cara mais facilmente encontrável na face da Terra nas redes sociais, então eu estou aí no Facebook, meu nome. Eu tenho meu canal no YouTube que ainda está inativo, mas já vai lá, dá uma olhada, né? Meu site é meu nome, andremassaro.com.br. Lá tem a minha newsletter que tem algumas dezenas de milhares de pessoas que recebem, que eu mando as informações, conteúdo, tudo que é publicado no meu blog na Exame, as coisas vão para lá, os hangouts que eu faço. E aí começa a me acompanhar aí, que de repente vem coisa interessante, né? Pode falar sobre o possível livro que você acabou de escrever? Sim, eu tenho alguns livros publicados, né? Este ano foi publicado um negócio interessante, né? A editora Matrix, que foi a minha primeira editora, que lançou meu primeiro livro, fez um negócio chamado Livro Caixinha. Que eles já fizeram. Então, é uma caixinha que tem ali 100 cartas, né, com questões reflexivas, quer dizer, não é pergunta de sim ou não, é questão para levar a pessoa a uma reflexão, no caso, sobre finanças pessoais. Então, aquilo chama coaching de finanças pessoais. Aquilo já foi lançado. E fora isso, tem livro novo, meu livro convencional, né, que já está pronto, eu só não sei quando que vai ser lançado, mas uma editora aí já pediu, né? Vamos ver quando é que sai, né? Então tem livro novo saindo, e fora os cursos que eu faço, quer dizer, tem uma série de cursos online que são voltados principalmente para investidores de vários níveis, desde o principiante até os mais avançados, né? Eu tenho uma operação chamada Blue Quant, Blue de azul, Quant de quantitativo, é um site que está ficando pronto aí, né? bluequant.com.br, no qual eu faço esses cursos online que são bastante interessantes para quem quer começar a investir e entender. E não é só entender de investimentos, é entender de investimentos do meu jeito. Olha, né? olhar clínico, experiência. Então vai lá, dá uma olhada. Um administrador, que gostar, né? Com certeza. E só para resumir, vocês compreenderam. Então, assim, hoje, no mundo, tá, geral, muito conteúdo, a gente está sendo abordado com muitas informações. As boas pessoas, os bons conteúdos nunca sairão de moda. Ele acabou de citar tudo que ele faz. Então, você na sua área, não importa se você é hoteleiro, se você está na área de finanças, se você é advogado ou advogada, contadora, se você é estilista, sempre você pode ampliar os seus ganhos dentro da sua competência. Então, seja inteligente. Faça o seu plano, monte a sua estratégia, diversifique seus investimentos e seja feliz. O Brasil merece você. Valeu? É isso aí. Um beijo, um abraço. Obrigado pela audiência. Até segunda-feira que vem. Valeu, pessoal. Valeu.